Revelado, a orgia inesperada de 8 escravos que transformou São Paulo e desfez um império em 1763. Naquela noite de verão, a cidade de São Paulo ardia sob o calor sufocante. Luísa, com seus 30 anos e uma força silenciosa que pulsava em seu ser, estava na cozinha, o cheiro das ervas se mesclando ao dos temperos que ela dominava como ninguém. Enquanto mexia as panelas, seus olhos se fixaram na senzala, onde uma reunião secreta tomava forma. A música e os risos ecoavam, criando um espaço de liberdade em meio à opressão que sufocava suas vidas. Entre os convidados, ela avistou Tiago e Clara, seus amigos de luta, que brilhavam como estrelas em uma noite sem lua. O clima de celebração logo se transformou em algo mais profundo. As vozes e talentos ali presentes não eram apenas um sonho passageiro, aqueles momentos eram um grito de resistência. Tiago dançava com um fogo que incendiava o coração, Clara cantava, imitando um rouxinol, fazendo as almas cansadas acreditarem que a liberdade era possível. Luísa, por sua vez, sentia que o peso do mundo recaía sobre seus ombros, mas também carregava dentro de si a esperança de um futuro melhor. A cidade pulsava, não apenas pela festa, mas também pelas discussões fervorosas sobre liberdade que se espalhavam como fogo entre os escravizados. O vento trazia ecos da Revolução Industrial, ideais que desafiavam o sistema opressivo do qual eram vítimas. Sua avó sempre contava que a verdadeira magia estava na união, e Luísa sentia essa força crescendo dentro dela. Mas a preocupação a consumia. Uma sensação de urgência a fazia hesitar. E se os senhores descobrissem? As represálias poderiam ser brutais. Eis que a notícia corriqueira de que um dos convidados escutara murmúrios de traição fez o clima da festa esfriar. Os senhores, em sua arrogância, acusariam qualquer um que se ousasse sonhar com liberdade. Luísa, com seu coração acelerado, trocou olhares significativos com seus amigos. Eles precisavam se unir como nunca. Com a voz embargada, sugeriu que transformassem aquela festa em uma demonstração de resistência, não apenas uma celebração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A música que antes soava como libertador agora se transformou em uma fita de tensão que se esticava, ameaçando romper a qualquer instante. Luísa estava ali, à frente de todos, lembrando das histórias de coragem da avó. Ela sabia que aquele momento era decisivo. O som da sanfona e do pandeiro agora reverberava com gritos de liberdade, e juntos, eles dançavam como se desafiassem as correntes invisíveis que os prendiam. A dança se intensificou e, de repente, os senhores chegaram, os olhos frios e cheios de desprezo. O que deveria ser um símbolo de liberdade virava uma armadilha mortal. Luísa sentiu o peso da história em suas costas. A linha entre amor e libertação se tornava tênue, e ela se questionava, até onde estavam dispostos a ir para conquistar a liberdade. Ao mesmo tempo, um pensamento a abraçava. A união era a única saída. O que aconteceria naquela noite não apenas moldaria as vidas deles, mas poderia ressoar por São Paulo, mudando o curso de suas histórias para sempre. A atmosfera na senzala rapidamente se transformou em um campo de batalha. Os olhares de todos estavam fixos nos senhores que entraram como sombras ameaçadoras, trazendo com eles a frieza de um mundo opressivo. A música parou abruptamente, e o silêncio que se seguiu era quase palpável, cortando como uma faca afiada. Luísa respirou fundo, sentindo os corsets das roupas apertadas a prenderem seu corpo, assim como as correntes que queriam prender suas almas. A coragem de Tiago a fez levantar a cabeça. Ele não se deixaria intimidar. É agora ou nunca! Sussurrou, e, sua voz, carregada de emoção, ressaltou a determinação que estava pulsando em todos ali. Clara, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente. Não temos mais medo. Veio a hora de gritarmos por nós mesmos. As palavras dela, simples e diretas, reverberaram entre os outros,
como um eco de um chamado ancestral. Luísa sentiu um calor crescendo em seu peito. Eram eles contra o mundo, mas a unidade era uma força indomável. Um dos senhores, um homem corpulento com uma expressão rígida, empurrou Tiago, e a cena ficou tensa. O barulho de alguns pratos caindo ao chão foi o último sinal que os escravos precisavam. Se continuassem a dançar como se a liberdade estivesse ao alcance, a revolta brotaria dentro deles. Não vamos recuar. Lutaremos juntos! Gritou Luísa, tomando a frente. A cena era de puro poder, onde apenas a coragem poderia ditar as regras. A música, ainda que breve, ressurgiu com novos acordes, agora mais vigorosa e cheia de força. Os tambores bateram como o coração pulsante da luta que ali se iniciava. Um dos senhores, assustado com a reação da multidão, olhou para os outros que estavam com ele como se pedisse um conselho. O medo no olhar deles aumentava a tensão. Contudo, não havia volta. Os escravos começaram a se unir, formando uma roda, sua energia mudando o clima, tornando eletricidade pura. Cada passo de dança agora era um manifesto, cada movimento um grito de resistência. Mas o que aconteceu a seguir foi repentino e inesperado. Um grito de uma mulher ecoou no ar. Era uma escrava que, desde sempre, se manterá em silêncio. Agora, ela se erguia. Eu não aceito mais essa vida. Tenho um filho que sonha com a liberdade. Essa luta é dele também. Suas palavras, carregadas de dor e amor, desnudaram um sentimento coletivo que estava entalado nas gargantas de muitos. O corajoso grito da mulher deixou todos atordoados, mas algo tinha mudado, a chama da revolução estava acesa. Uma onda de gritos e a dança novamente começaram, dessa vez mais frenética, como se cada membro daquelas crianças da opressão estivesse disposto a colocar tudo em risco pela mudança. Os senhores, percebendo que estavam perdendo o controle, começaram a levantar suas armas. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, Clara gritou: voltaremos a viver livres ou morreremos tentando. Um movimento brando começou a se erguer, a tensão crescente entre duas forças diametralmente opostas parecia estar prestes a resultar em uma explosão devastadora. E assim, a sala transformou-se em um teatro da vida e da morte. Luísa, sentindo seu coração disparar, olhou para Tiago e Clara. Eles não eram apenas escravos, eles eram a história que estava prestes a ser reescrita. E nessa noite, um paradoxo inusitado se desenhava. A mesma força que poderia levá-los à danação poderia, também, conduzi-los à libertação. Mas no fundo de seu ser, Luísa sabia que essa luta não viria sem sacrifícios. Um peso a reposicionou, cada um ali tinha um preço a pagar. E enquanto as balas começavam a disparar, seu pensamento foi claro: qual seria o custo da liberdade? E assim se segue a saga de Luísa e seus amigos, em uma encruzilhada onde o amor pela liberdade poderia custar mais do que eles poderiam imaginar. A cena se desenrolava em uma confusão pura, um redemoinho de gritos e música que se batia contra as paredes da senzala. As balas disparadas pelos senhores encontraram seus alvos, mas a resistência não vacilou. Luísa sentiu um aperto no coração, mas, ao mesmo tempo, uma onda de coragem bombardeara sua alma. Cada golpe de tambor pulsava como a batida de um coração unido, desafiando a tirania. Todos! Para a frente! Gritou Tiago, puxando Luísa na direção da porta. Ela carregava em seu olhar determinado o brilho da esperança. Clara estava logo atrás, lágrimas misturadas a um sorriso revelador de fé. Juntos, formavam um esquadrão imbatível. Quando chegaram à porta, o empurrão de Tiago fez a madeira render, expondo um mundo caótico lá fora. Era mais do que uma luta, era o desejo de vida, de futuro, um chamado para cada um que se sentia aprisionado. As chamas dançantes nas fogueiras ao redor aqueciam o ambiente, refletindo a força da revolta. Lá fora, o espaço era um campo aberto, onde homens e mulheres lutavam uns contra os outros em um embate épico. Luís observou enquanto outros escravos se juntavam, respondendo ao chamado de liberdade, formando uma massa vibrante e resplandecente. Eram todos superiores, todos unidos na mesma causa, sem mais medo das correntes que os prendiam. Mas uma sombra havia, uma figura que se destacou no caos. O senhor corpulento, irado, brandindo uma arma. Ele pairava como uma tempestade, e Luísa sentiu seu estômago revirar.
O homem não era apenas um opressor, era o símbolo de todas as dores que carregavam. Sem hesitar, Luísa gritou por cima do tumulto: "Nós não somos mais suas propriedades. Somos humanos." As palavras dela ecoaram como um rugido. O impacto foi avassalador. E, por um breve momento, os olhos do senhor se encontraram com os dela, e ele hesitou. O tempo pareceu parar. Diante daquela coragem insólita, algo estremeceu dentro dele. O que deveria ser um domínio se transformou em um terreno em certo ponto, mas logo, a raiva se apoderou de sua expressão. Ele levantou a arma, mirando diretamente em Tiago, que estava à frente, como um escudo humano. A reação de Luísa foi instintiva, ela se lançou para sua frente, um ato de amor que espelhava esperança. O tiro ecoou, e o mundo pareceu se silenciar momentaneamente. Foi nesse instante que a multidão avançou. O impulso da liberdade era muito maior que qualquer balas disparadas em sua direção. Luísa, sentindo a dor pulsando em suas costas, manteve-se de pé. Era como se a ferida a impulsionasse, em um grito silencioso contra o destino. "Não parem agora! Não vamos desistir!" gritou Clara, as palavras saindo de seu peito como um hino. Com isso, a revolta se espalhou, cada pessoa movendo-se em direção à liberdade, cada um encorajando o outro a persistir. O som dos tambores tornava-se uma canção de vitória, fazendo a terra tremer sob seus pés. Aquele foi um momento de clara potência. Lutadores corajosos enfrentavam uma opressão que parecia invencível, mas cada ação, cada movimento estavam tingidos com a crença inabalável de que a liberdade não era apenas um sonho, era um direito. E assim, em meio a gritos de guerra e algazarra da resistência, Luísa voltou seu olhar para o céu noturno. Estrelas cintilavam acima, como se cada uma representasse uma nova esperança. A batalha havia começado, mas, no fundo do coração, Luísa sabia que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Essa luta poderia exigir mais do que eles haviam imaginado, e a liberdade, uma conquista que não viria sem grandes sacrifícios. A pergunta pairava no ar: até onde cada um estava disposto a ir para reivindicar seu lugar sob o céu? Com isso em mente, eles avançaram, um grupo que se tornava a própria tempestade, prontos para tudo. Mas o que Luísa não sabia era que esse caminho estaria repleto de decisões que testariam não apenas a bravura deles, mas também a própria essência do amor e da amizade. Como eles lidariam com essas escolhas quando o verdadeiro teste chegasse? O vento rugia, trazendo com ele o odor de fumaça e suor. Luísa, Tiago e Clara lideravam a multidão em direção à liberdade, cada passo mais firme e decidido. A cena ao redor era de caos e coragem, os gritos de dor eram submersos pelos gritos entusiasmados daqueles que ousavam sonhar. Apesar do sangue nas mãos e da revolta no coração, algo luminoso percorria as veias de cada homem e mulher ali presente, a certeza de que estavam lutando por algo maior. Enquanto avançavam, Luísa sentiu a ardência nas costas. A dor era intensa, mas não a deteria. Ela respirou fundo, tentando canalizar aquela energia feroz que nascia dela e dos outros. Olhando para os rostos ao seu redor, viu determinação e desespero, esperanças e medos entrelaçados. A luz da fogueira iluminava sorrisos estampados em expressões de resistência. Era uma mistura intensa de emoções, algo digno de ser vivido e sentido na pele. "Sigam em frente. É por nós. É por nossos filhos." Tiago bradou, como se as palavras fossem um feitiço que unisse ainda mais aquele grupo. A resposta veio em forma de gritos e aplausos. Sim. O futuro que eles sonhavam estava ao alcance. Mas, à medida que se aproximavam da borda da propriedade, o nível de tensão aumentava. Os senhores, sentindo a rebelião pulsando como um mar revolto, começaram a se organizar. Era uma linha de homens armados, vestindo a mesma expressão arrogante de sempre, mas Luísa percebia que havia um leve tremor nas mãos deles. Um pequeno sinal de que a opressão que tanto exerceram estava prestes a quebrar. Quando a primeira bomba foi lançada, a terrível explosão ecoou como um trovão. A poeira subiu, e a beira do campo se tornou um verdadeiro campo de batalha. "Protetores não são senhores, não somos suas propriedades." Clara gritou, puxando Luísa consigo, e a multidão respondeu com uma força indescritível.
Os homens e mulheres que até então haviam sido tratados como mercadorias estavam prontos para afirmar sua humanidade, mesmo que isso significasse colocar suas vidas em risco. Luísa viu algumas pessoas caindo, feridas, mas a fúria que tomava conta dela não deixava espaço para o medo. O desejo de viver, de quebrar as correntes definitivamente, clamava por liberdade. Ela não poderia parar agora. Quando chegaram a uma área onde as posições se perderam, um novo grito se destacou. Você pode nos matar, mas não pode matar nossas almas. Alguém bradou, e aqueles que escutaram foram tomados por um sentimento de euforia. Era como se as palavras criassem correntes invisíveis que uniam todos em um só clamor por dignidade. No entanto, havia um dilema escondido em meio à luta. O que viria depois? Luísa sabia que, mesmo se conseguissem romper aquelas barreiras, a luta não terminaria ali. Haveria custos, escolhas difíceis de se fazer, amizades testadas. E, em seu íntimo, um temor brotou. Quem estaria disposto a sacrificar tudo por liberdade? O que aconteceria se a raiva e a dor tomassem conta de seus corações? Mas o momento não era de enfraquecer. A multidão era uma maré irrefriável, e cada um deles, carregando suas histórias individuais, caminhava juntos, em busca de um amanhã mais justo. Vamos derrubar esse império, juntos! Gritou Tiago novamente, seus olhos brilhando com um fervor que mais cedo ou mais tarde poderia ser tanto um guia quanto uma maldição. E, somente então, enquanto a multidão se unia em um grito de triunfo, Luísa percebeu que uma nova sombra estava emergindo da escuridão. Um homem, com feições familiares, comanda uma tropa e dirige-se em sua direção, seus olhos ardendo com um fogo que Luísa não podia ignorar. Ela sentiu os ventos mudarem novamente, e uma nova pergunta floresceu em sua mente: até onde suas escolhas iriam para garantir um amanhã? A tempestade ainda não havia acabado, e naquele momento, as verdadeiras batalhas estavam prestes a começar. O homem na sombra se destacou no meio do tumulto. Seus olhos, apaixonados e conhecidos, mergulharam no coração de Luísa. Era Miguel, seu irmão, que ela não via há anos. O peito dela apertou. Seu retorno poderia ser uma bênção ou uma maldição. Miguel não hesitou. A cabeça erguida, ele cortou o caminho entre os corpos, sua presença despertando olhares de surpresa e reconhecimento. O que teria lhe acontecido? Luísa mal teve tempo de processar a emoção, a batalha ao redor era visceral. Os sons da luta ecoavam como uma sinfonia trágica, e ele agora estava ali, no meio dela, como um eco de seu passado. Luísa! Ele gritou sobre o barulho. Eu trouxe aliados. Em um momento, qualquer dúvida desapareceu. A esperança crescia. Mas e a dúvida? Os rostos da multidão mudaram de preocupação para curiosidade e alegria. A revelação de Miguel foi como uma chama, inflamando corações. Estão lutando por mais do que liberdade, estão lutando por vida. A voz dele carregava um peso emocional que ressoava com a verdade. Mas Luísa sabia que essa vida não viria sem sacrifício. À medida que Miguel se juntava a eles, a multidão começou uma nova onda de gritos. As pessoas cercaram os homens armados, mas as balas ainda voavam e o cheiro de pólvora era ensurdecedor. Os senhores não iriam ceder facilmente. E, no meio do caos, Luísa se lembrou de sua infância. Dos tempos em que Miguel a ensinou a se defender de forma astuta, mesmo nas brincadeiras. O que você faria agora, irmão? O pensamento a atravessou como um raio. Havia uma verdade dentro dela, uma luta pessoal que exigia esclarecimento. Miguel, precisamos ser inteligentes. Se deixarmos que o ódio nos consuma, essa luta estará condenada. O medo brotava, mas Luísa não queria deixar a dor guiar suas escolhas. Ele olhou diretamente nos olhos dela, um fio de compreensão atravessando seus olhares, mesmo em meio à confusão. Precisamos agir rápido. Aquela linha de homens não está preparada para uma resistência como a nossa. Um grito de ordem partiu de Clara, que tentava reunir as pessoas ao redor. A unidade é nossa força. Cada um de nós tem papel importante aqui. Vamos mostrar a eles que somos mais do que números. Luísa sentiu a força do momento. A união da multidão pulsava como um coração coletivo, mas e se essa unidade se fragmentasse? O dilema a aborrecia.
Quando as emoções fervilhantes nasciam da luta, como poderia assegurar que os laços se mantivessem? 2 passos atrás, a dor se tornará um eco. A perspectiva de perder pessoas valiosas pesava em seu consciente. Pensou em Tiago, no jeito que seus olhos refletiam a esperança. Ela não queria ver seus amigos caindo, mas a vida estava em risco. E foi nesse exato momento que tudo mudou. Uma explosão ecoou, e a poeira encheu o ar. A multidão hesitou por um segundo. Um corpo caiu, e com aquele, mentes começavam a se dividir. O clamor de resistência encontrava falhas na coragem. Mantenham-se firmes. Por favor. Luísa gritou, com a voz trêmula, sem saber se a confiança voltaria. O tempo parecia parar. O olhar de Tiago se encontrou com o dela, o apoio silencioso alimentando a esperança, mas o futuro estava se moldando em uma escolha urgente. Seria aquele o momento em que tudo desmoronaria, ou a unidade se fortaleceria, desafiando a opressão? O caminho à frente estava emaranhado de incertezas, a próxima escolha se tornava mais crucial a cada batida do coração. Como decidir em meio ao desespero? Luísa sentiu que a tempestade estava apenas começando, e aquela luta, tão intensa quanto a vida em si, tinha muitas camadas ainda para desvelar. E todos aguardavam, com a respiração suspensa, a escolha que se aproximava, incerta e tão tocante na busca por liberdade. O rugido da explosão ainda reverberava no ar quando a poeira começou a se acomodar, revelando a cena caótica que se desenrolava à frente de Luísa. O corpo caído pertencia a um dos aliados de Miguel, um jovem que ela não conhecia, mas que agora era um lembrete cruel da fragilidade da luta pela liberdade. A visão do sangue espalhando-se pela terra seca a fez sentir um nó no estômago. Miguel! Ela gritou, angustiada, enquanto buscava os olhos do irmão. O que fazemos agora? Esse não pode ser o caminho. Mas Miguel estava concentrado, a determinação brilhando em seu olhar. Precisamos recuar, Luísa, disse ele, gesticulando com urgência. Essa linha de homens está disposta a nos exterminar, mas podemos ir para a floresta. Lá, podemos nos reorganizar e atacar de surpresa. A ideia de retroceder apertou o coração dela, mas a rispidez da realidade não deixava espaço para romantizar a luta. O que era uma batalha heroica agora se tornava um jogo de sobrevivência. Luísa trocou olhares com Tiago mais uma vez. A expressão dele refletia a mesma frustração e dor que atormentavam seu próprio ser. Era um homem de princípios, de coragem, mas diante da morte, até mesmo as convicções mais firmes podem vacilar. Unidos, nós somos mais fortes. Clara bradava novamente, agora puxando as pessoas para longe do conflito direto. O som dela ecoava, com as vozes da multidão começando a se mover, como um grande organismo pulsante, tentando manter a coesão em meio ao desespero. Mas a divisão estava se formando. As incertezas começaram a brotar, e alguns começaram a questionar: devemos realmente recuar? Não devemos lutar com todas as forças que temos? Luísa respirou fundo. Cada palavra na sua mente parecia uma facada. Sejamos honestos, podemos perder tudo isso. A sua voz, carregada de emoção, fez a multidão hesitar. A vida de cada um de nós vale mais do que o orgulho. Não queremos ser martirizados, mas viver para a próxima batalha. Honoráveis, corajosos, mas como lidar com o medo que agora fervia na multidão? O clima estava mudando rapidamente, e no tumulto, o pessimismo parecia mais forte. Todos estavam à beira da rendição ou do sacrifício, sem saber se reafirmariam sua coragem ou se deixariam o desespero os dominarem. Miguel avançou, a determinação em seu olhar. Precisamos resgatar a esperança que nos trouxe até aqui. Vamos lutar, mas com inteligência. O campo de batalha é vasto, e a floresta pode ser nossa aliada. Luísa viu a centelha de união reacender-se entre o grupo enquanto muitos começaram a se agrupar ao redor de Miguel. A luz de um novo plano começava a brilhar, mesmo que estivesse envolta em sombras. Mas as dúvidas ainda pairavam sobre Luísa como uma nuvem pesada. E se eles falhassem novamente? E se essa decisão fosse a última? Nesse momento tenso, um sussurro percorreu a multidão. Alguém havia avistado um grupo de soldados se aproximando em direção a eles, a marcha firme e ameaçadora. O tempo estava se esgotando.
Havia algo escondido na floresta, Tiago disse rapidamente, olhando para Luísa e Miguel. Um armazém de suprimentos. Se conseguirmos chegar lá antes deles, podemos achar armas e provisões. Pode ser nossa chance. Os olhares se cruzaram com a esperança renovada. Uma nova estratégia se formava entre eles, mas a pressão do tempo os forçava a agir imediatamente. Luísa sentiu seu coração disparar, lembrando-se de todos que dependiam deles. Uma escolha crucial se aproximava. É isso, Miguel afirmou, um fio de determinação nos lábios. Vamos correr. Essa luta ainda não acabou. E enquanto se agarravam à esperança, a multidão se voltou, unida nas filas. Mas a dúvida ainda ecoava, seria um passo na direção certa, ou uma queda fatal? A selva diante deles pulsava com vida, mas também era um mar de incertezas. E assim, sob o olhar atento de um destino incerto, eles se preparavam para o que estava por vir. O verdadeiro teste da bravura e da união começava agora. O eco das vozes da multidão se misturava ao canto das aves e ao farfalhar das folhas enquanto Luísa, Miguel e Tiago corriam em direção à floresta. O chão desnivelado saltava sob os pés deles, e a adrenalina pulsava nas veias como se cada batida do coração gritasse por liberdade. O medo ainda estava lá, mas a urgência da ação tinha acendido uma chama de determinação dentro dela. Rápido, pessoal! Miguel gritou, sua voz firme que cortava o ar quente e pesado. Precisamos chegar ao armazém antes que eles nos alcancem. Luísa mal teve tempo de processar as palavras. Ela mirava a selva à sua frente, um emaranhado de vegetação que parecia tão viva quanto ameaçadora. Cada sombra era um possível esconderijo, cada ruído poderia ser o inimigo se aproximando. E se aquela floresta, em vez de abrigo, se tornasse uma prisão onde eles se perdessem? Aqui. Tiago apontou para um caminho estreito entre as árvores. Podemos nos esconder nesse trecho. Tem mais chances de não sermos vistos. Concordando com a cabeça, Luísa se espremia entre as folhagens, respirando a umidade da terra e o perfume intenso do verde. Ela podia ouvir o suspiro da floresta, como se os próprios árvores reconciliados com os ecos de dor estivessem sussurrando suas histórias de resistência. Dentro dela, uma mistura de ansiedade e esperança fervilhava. E se não encontrarmos nada lá? Pensou. A ideia a assombrava como uma sombra. E se tudo o que estavam fazendo fosse em vão? As vozes de seus companheiros ecoavam, mas a dúvida sussurrava mais alto. Após alguns minutos nervosos, eles chegaram a uma pequena clareira cercada de árvores imensas. Tudo estava em silêncio, mas Luísa percebeu que a calmaria não era um sinal de que estavam seguros. Uma sensação estranha a envolveu, como se o ar estivesse denso de tensão. Vamos! Disse Miguel em um sussurro, a urgência em seu olhar passando por todos como um foguete aceso. Ele gesticulou com a mão, incentivando o grupo a se aproximar de uma velha construção coberta de lianas. A estrutura estava meio escondida, quase engolida pela selva, mas uma sensação de alívio se fez quando Tiago avistou a porta entreaberta. Só espero que ainda esteja lá, murmurou Tiago, sua confiança vacilando por um instante. Ninguém sabia ao certo o que os aguardava, mas o risco era melhor que a certeza da condenação. Com o coração na garganta, Luís entrou no armazém, onde a luz do sol filtrava através das fendas nas paredes de madeira. O cheiro estava impregnado de mofo e calor, mas era um odor familiar de sobrevivência. Ela sentiu uma onda de esperança, talvez ainda houvesse alguma coisa que eles pudessem usar. Venham ver isso! Miguel exclamou, a voz ecoando no espaço vazio. No centro da sala, algumas caixas estavam empilhadas, cobertas de poeira e teias de aranha. O coração dela disparou ao se aproximar. Quando ele abriu uma das caixas, um brilho metálico surgiu. Armas! E suprimentos! Ele quase não conseguia conter a empolgação. As esperanças se renovavam, e Luísa sentiu um calor novo crescendo dentro dela. Com cuidado, todos começaram a inspecionar o conteúdo, revigorando o espírito combativo que desesperadamente precisavam. Mas então, como um raio em um céu limpo, um estalo de galhos quebrados se ouviu do lado de fora. Os soldados estavam mais perto do que jamais puderam imaginar. O coração de Luísa afundou num abismo de gelo. Miguel,
Precisamos sair agora. A urgência na sua voz fez todos olharem para ele, suas expressões mudando rapidamente de esperança para pavor. Se liguem! Temos que levar o que pudermos e sair por trás. Miguel gritou, já se movendo para a saída. O tempo parecia escorregar entre os dedos, enquanto eles se apressavam para coletar o que podiam em meio a um pânico crescente. Como escapar da rede que se fechava ao redor deles? Quando finalmente estavam prontos para deixar o armazém, um som de metais se chocando inundou o ar. Um grupo de soldados havia se aproximado, e as vozes deles ressoavam, cortando a tensão como facas afiadas. Miguel, e agora? A pergunta de Tiago era um eco do que todos estavam pensando. A resposta estava se formando nos olhos de Miguel, mas a realidade implacável se aproximava. A selva estava viva, mas cada folha, cada sombra, agora parecia conspiração. Segurem firme! Foi tudo o que ele disse, enquanto um novo desvio de luta se anunciava na escuridão à frente. Eles estavam prestes a entrar em um novo capítulo, mas apenas um único pensamento preenchia a mente de Luísa. Seria possível escapar daquela emaranhada de destinos entrelaçados? O que mais teriam que sacrificar para continuar lutando por liberdade? Luísa tomou o impulso e lançou-se para a saída, seguida de Miguel e Tiago. O medo despedaçava sua coragem, mas o desejo de liberdade a empurrava para a frente. Quando cruzaram a porta do armazém, o contraste entre a penumbra anterior e a luz ofuscante da clareira quase os fez hesitar. Os sons da floresta viraram ruídos de guerra novamente, ecos de passos firmes se aproximando, mas a determinação inundava suas almas. Para a esquerda. Aquele caminho parece mais estreito. Tiago gesticulou, puxando Luísa e Miguel, enquanto os gritos dos soldados se tornavam mais altos. Eles sabiam que não tinham tempo a perder. Cada segundo contava. A selva, antes um emaranhado de proteção, agora era um labirinto cheio de perigos. A adrenalina fazia os corações pulsarem mais rápido. Com passos rápidos mas cautelosos, eles se embrenharam na vegetação, o cheiro de terra molhada misturado à tensão da fuga. O som de galhos se partindo sob as botas dos soldados fazia o sangue de Luísa gelar, mas a urgência os impelia em avançar. Cada sussurro do vento parecia uma exortação, como se a própria floresta estivesse dizendo que a liberdade estava mais próxima. Depois de algumas curvas, Luísa sentiu que precisavam de um momento para recuperar o fôlego. Ela parou e respirou profundamente, o peito subindo e descendo descontroladamente. Miguel logo percebeu e fez o mesmo, enquanto Tiago mantinha vigília. Precisamos nos esconder, não podemos ser vistos, sussurrou Miguel, olhando ao redor. Eles se aproximaram de uma árvore gigantesca, suas raízes se espalhando como serpentes pelo chão. Miguel e Tiago se escoraram contra o tronco. Luísa, ainda tremendo, encostou a cabeça na casca áspera, tentando silenciar os pensamentos que borbulhavam. E agora? Perguntou Tiago, o pânico refletido em seus olhos. Precisamos decidir o que fazer com o que encontramos. Se formos encontrados com armas. A frase de Miguel ficou pendurada no ar, e a gravidade da situação encheu a atmosfera densa entre eles. Luísa sentiu o peso das escolhas nas costas, como se a floresta a observasse, esperando que tomassem a decisão certa. Podemos usá-las para nos defender ou... Tiago parou. A expressão em seu rosto mudava de preocupação para uma ideia que nascia. Ou podemos usá-las para organizar um ataque. Aquele grupo de resistência, talvez possam nos ajudar. A possibilidade acendeu uma centelha de esperança no coração de Luísa. Um ataque poderia fazer a diferença. Novas vidas poderiam ser libertadas. Mas, ao mesmo tempo, um medo gelado a impediu de sorrir. E se falharmos? E se os soldados nos pegarem antes que possamos agir? A dúvida estreitava seu peito. Não podemos pensar assim. Estamos vivos ainda e temos uma chance. Precisamos agir enquanto há tempo, insistiu Miguel. Enquanto discutiam, o som dos passos se aproximando fez seus corações dispararem novamente. Eles precisavam decidir. A floresta, uma aliada, parecia pulsar com as energias de seus ancestrais. O eco da resistência ecoava como um mantra, preenchendo a mente de Luísa com imagens de luta e coragem. Está decidido.
Vamos alertar a resistência, disse Tiago firme. Se não fizermos isso, a luta já estará perdida antes de começar. O que poderia ser uma jornada ainda mais perigosa se tornava clara em suas mentes. Ao mesmo tempo em que a urgência os impulsionava, a responsabilidade pesava em seus corações. Com um último olhar para a clareira que deixavam para trás, eles se prepararam para seguir em frente. Mas seria essa a decisão certa? O que os aguardava adiante? Mal sabiam eles que a verdadeira luta estava apenas começando, e a resposta nas sombras da selva revelaria segredos mais profundos do que jamais imaginaram. Com os olhos brilhando de determinação, Luísa liderou o caminho, mas a dúvida persistia. E se ao invés de liberdade, a aventura os levasse a um destino ainda mais sombrio? A tensão no ar era palpável enquanto Luísa guiava os amigos pelo caminho estreito. A vegetação densa os envolvia como um manto verde, mas também escondia desafios ocultos. Cada passo era dado com a certeza de que estavam se direcionando a um destino incerto, onde a vida e a morte se confundiam. Cuidado com essa raiz! Miguel avisou, assim que um galho traiçoeiro quase fez Luísa tropeçar. A adrenalina e o medo a mantinham alerta, mas suas pernas tremiam de tanto esforço. Acho que estamos longe, mas não podemos parar agora. A determinação nos olhos de Tiago era contagiante, e isso a ajudava a seguir em frente. A floresta parecia engolir seus sussurros, como se desejasse esconder seus planos. Mas em meio ao pânico, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. O que diria o grupo de resistência? Com certeza não poderia simplesmente aparecer com informações imprecisas. Era preciso ter um plano. Se conseguirmos chegar até eles, precisamos ser claros sobre o que sabemos. Eles têm que confiar em nós, Luísa falou, decidida. Se conseguirem nos ajudar, talvez, só talvez, consigamos fazer diferença. Miguel e Tiago concordaram em silêncio, sentindo que aquele fosse o momento crucial. O caminho era cheio de obstáculos, mas a esperança crescia à medida que a resistência parecia mais palpável. No fundo, havia aquela vozinha insistente que sussurrava dúvidas. Mas, até quando poderiam se permitir duvidar? Desviando de um tronco caído, os três chegaram a um pequeno claro, onde a luz do sol filtrava entre as folhas. Luísa sentiu as costas relaxarem um pouco. Aqui, podemos descansar, sugeriu, olhando ao redor. Temos que ser rápidos, mas não podemos seguir sem fôlego, Miguel insistiu. Ele se deixou cair sobre a grama úmida, respirando fundo. Tiago foi em busca de sinais. Vou dar uma olhada. Assim que tirou os olhos de Luísa, ela sentiu um frio na barriga. O que aconteceria se ele não voltasse? Assim que Tiago desapareceu entre as árvores, Luísa pegou a mão de Miguel. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Sua voz tremia. Miguel a encarou, os olhos carregados de uma sinceridade inabalável. Se não fizermos nada, será como dar a vitória a eles. Precisamos tentar. As palavras dele a confortaram um pouco, mas não apagaram a chama da incerteza que ardia dentro dela. Tiago voltou, ofegante. Encontrei uma trilha. Se seguirmos por lá, chegamos mais rápido na resistência. Os olhos dele brilhavam com uma combinação de ansiedade e determinação. Era hora de agir. Com um aceno, Luísa aceitou seguir. Enquanto se metiam novamente na mata, uma sensação estranha começou a tomar conta de Luísa. Embora estivessem juntos, algo parecia fora do lugar. Ao longe, ela escutava um eco que reverberava entre as árvores. Era um grito, distante, mas que cortou o silêncio daquela manhã como uma faca. Um aviso? Vocês escutaram isso? Perguntou, a voz baixa. Olhando rapidamente para os lados, a paranoia começou a se instalar. E se eles já soubessem da fuga? E se estivessem sendo perseguidos? Cada passo parecia mais pesado, como se a floresta estivesse sugando a energia deles. Vamos! Precisamos correr! Tiago gritou, e a certeza de que seus corações estavam agora em um compasso acelerado só aumentou sua velocidade. Contudo, Luísa sentia um peso imenso em seu coração. O destino estava próximo, mas o que os aguardava? No fundo, ela sabia que uma verdade obscura poderia vir à tona, e mesmo que quisesse acreditar na liberdade, a sombra da dúvida continuava a acompanhá-los.
Afinal, o que a resistência realmente pensava sobre eles? E como receberiam dois fugitivos e um plano nas mãos, à medida que corriam? Outra pergunta surgia: seriam eles os portadores de esperança ou apenas marionetes em um jogo muito maior? A atmosfera estava carregada, pulsando com a eletricidade da luta. Luísa, Tiago e Miguel atravessaram a selva, seus passos rápidos como flechas, cada um deles carregando o peso da esperança e do medo. Enquanto a vegetação os envolvia, a dúvida dançava ao seu redor: estariam realmente se dirigindo à salvação ou a mais um beco sem saída? Finalmente, eles chegaram à trilha que Tiago havia descoberto, um caminho que levava à resistência. O coração de Luísa disparou, mas a insegurança ainda a consumia. O grito que ouvirá ecoava em sua mente, uma advertência silenciada pela urgência do momento. Seriam bem-vindos? Poderiam confiar neles? Vamos, temos que nos apressar! Miguel exclamou, já à frente, sua determinação quase palpável. Luísa trocou olhares com Tiago, compartilhando uma compreensão silenciosa. Ninguém podia parar agora. A liberdade estava à frente, mas antes tinham que enfrentar um novo teste. Naquele preciso instante, eles entraram em um território desconhecido. A trilha estreita os conduziu através de árvores imensas, e a luz do sol desaparecia à medida que se aprofundavam na floresta. Os sons da natureza pareciam se intensificar, cada estalido e sussurro reverberando como um aviso da luta que haviam deixado para trás. Eles eram fugitivos, mas também guerreiros. De repente, ao se aproximarem de um campo aberto, a visão à sua frente inclinou sua esperança para a ponta da lâmina. Homens e mulheres se organizavam em uma fervilhante atividade, preparando-se para o que parecia ser uma ofensiva. Uma bandeira improvisada pendia ao vento, suas cores eram os símbolos de resistência. Era uma visão que poderia reconfortar se não fosse pela sombra do desconhecido pairando sobre eles. Precisamos nos apresentar, murmurou Tiago, ainda ao lado de Luísa e Miguel. Se conseguirmos o apoio deles, podemos fazer a diferença. Com um sinal de Miguel, Luísa e Tiago acompanharam-no, agora em direção ao grupo que trabalhava em meio àquela cena caótica. Suas vozes se misturavam, as energias estavam altas, mas cada um carregava o fardo de um passado duro. Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Uma voz obscura se destacou, um homem forte, armados e com expressão desconfiada. Um calafrio correu pela espinha de Luísa. Viemos, precisamos da ajuda de vocês, Miguel disse, tentando manter a voz firme, apesar do medo que tornava suas pernas pesadas. Sobre eles, cada olhar estava fértil com desconfiança. Ajuda? Durante uma rebelião? Vocês são fugitivos. O homem, mais alto do que Luísa recordava, cruzou os braços, avaliando cada um deles. Escutem. Luísa interveio, o coração acelerando em seu peito. Viemos de longe. Temos informações. Encontrei armas em um armazém. O senhor e seus homens não estavam prontos para uma resistência como a nossa. Podemos unir nossas forças. Alguns murmúrios se levantaram, mas antes que pudesse decifrar as expressões nos rostos deles, um grito cortou o ar. Soldados! Eles estão chegando! O aviso explodiu como um trovão, e em um instante, a cena se transformou em um frenesi. Vão! Vão! Preparem-se! As ordens começaram a ecoar entre os combatentes. A pânico misturada à urgência tomou conta da multidão. Cada grupo se mobilizou, pegando armas e se tornando em um exército momentâneo. Luísa! Tiago gritou, capturando seu olhar. O que vamos fazer? Temos que lutar. Não podemos deixá-los entrar. Ela se viu na mesma posição que antes, a mesma linha que separava a coragem do desespero. Neste momento, a dor das perdas passadas evoluía, e ela sabia que cada um tinha que decidir até onde iriam lutar pela liberdade. Não era uma questão de si, mas sim de quando a luta se tornaria a única opção. Armados de coragem e determinação, eles se agruparam com os resistentes, formando uma barreira instável mais poderosa. E assim, nos olhos de cada um havia um brilho inconfundível. Mas havia um preço a se pagar.
Luísa já sentia o peso da responsabilidade, pois a esperança de liberdade era um sonho que poderia se desvanecer a qualquer momento. Os soldados surgiram do outro lado, marchando em direção ao campo de batalha. O horizonte se cobria de sombras, mas Luísa não era mais a mesma mulher de antes. Ela respirou fundo, lembrando-se do porquê de estarem ali, de tudo que haviam atravessado. O espírito de sua avó ecoava em sua mente, a união era a única saída. E naquele momento, ela se sentiu forte. Com um grito profundo que brotou de sua alma, Luísa ergueu seu punho. Por nossas vidas! Pela liberdade! O grito de guerra ressoou, ecoando em cada coração rebelde ao seu redor, e a multidão respondeu com um rugido. Uma onda inevitável de coragem que empurrou cada combatente em direção ao desconhecido. E assim, quando os soldados avançaram, a linha entre o passado e o futuro foi cruzada. Luísa sentiu a força da resistência unida emergindo dela e de seus amigos. Galhos se quebravam sob as botas pesadas e o campo se tornava um verdadeiro emaranhado de lutas, fé e paixão, onde a vitória não era apenas uma possibilidade, mas uma promessa sacrificada em busca da verdadeira liberdade. Não perca o que está por vir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que estão a caminho. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esta conclusão emocionante. Você precisa fazer parte dessa comunidade que vive histórias que inspiram coragem e luta.